lasciate ogni speranza voi che entrate. Tá ligado? Tá ligado, né? Salve, gurizada! Hoje o vídeo vai tratar de uma das obras mais fundamentais da história da literatura ocidental. Na verdade, uma parte dessa obra, eu estou falando da Divina Comédia do italiano Dante Alighieri. Basicamente, essa frase que eu comecei o vídeo, ela está presente na entrada do primeiro livro da Divina Comédia, a entrada do que seria o inferno, segundo essa narrativa. E a tradução para o português seria algo como: abandonais toda a esperança, vós que entrastes. Porque o inferno, como tu bem sabe, para o cristianismo, é um local para onde tu vai para não sair mais. Por isso, tem esses dizeres: abandonai toda esperança, vós que entrastes. Mas como eu te disse, a ideia é que a gente fale sobre um trecho dessa obra hoje, da Divina Comédia, para ser mais preciso, essa parte que é sobre o inferno. Tu sabe que a Divina Comédia, ela foi escrita na primeira metade do século XIV, pelo Dante Alighieri. Ele representa, de certa forma, uma espécie de renascimento na literatura italiana. Inclusive, foi uma obra que tem uma peculiaridade. No momento em que quase todo mundo escrevia em latim, Dante escreveu sua obra-prima em italiano vernacular, numa língua que seria uma espécie de dialeto da Toscana, que tem várias semelhanças com o italiano moderno, o italiano atual. Então já é uma obra que carrega novidades na sua estratégia de escrita. Dante Alighieri já inova nesse ponto. Mas essa obra ela é fundamental. No século XIV, Dante Alighieri conta a seguinte história. Ele teria encontrado o poeta Virgílio. O Virgílio acompanha Dante por uma viagem entre o mundo do além cristão, pelo mundo do além cristão. É por isso que a obra é dividida em três partes. A primeira parte narra a história de Dante e Virgílio através do inferno. A segunda parte trata do purgatório, a terceira parte trata do paraíso. A parte do inferno, eu diria que é a parte que mexe mais com a cultura popular, a questão de curiosidade da cultura popular. Inclusive, ao longo da história, várias representações artísticas trataram do inferno. Inclusive, o que me motivou a fazer esse vídeo foi essa pintura do Botticelli. Uma pintura que foi realizada por volta entre 1480 e 1490, chamado Mapa do Inferno, em que ele representa o inferno tal qual Dante havia descrito na sua Divina Comédia. Inclusive, uma curiosidade sobre Botticelli. Duas curiosidades, tá? Primeiro, Botticelli realizou cerca de 102 ilustrações, pinturas, que retratam cenas da comédia de Dante Alighieri. E, inclusive, o título original, apesar de conhecermos hoje como Divina Comédia, o título original dessa obra era somente Comédia. Foi o Botticelli, por ser um grande admirador da escrita de Dante, que acabou adjetivando essa obra, dizendo que ela era uma obra divina. O nome pegou e até hoje as edições contemporâneas costumam definir o título como Divina Comédia. Mas isso é mais de um século depois da escrita da obra que ocorreu. Mais recentemente, Dan Brown escreveu uma obra baseada no Inferno de Dante Alighieri também. O nome da obra é Inferno, acabou sendo um sucesso de vendas gigantesco. Isso só mostra como essa geografia do além, a obra pode sair, isso só mostra como essa geografia do além, como que é o inferno para o cristianismo, como que é o purgatório, como é o paraíso, acaba mexendo com a nossa curiosidade. E como tu viu na pintura do Botticelli, tu percebeu que o inferno ele é dividido em alguns círculos. Foi assim que Dante definiu o inferno. Ele vai viajar por esse território do além, partindo do primeiro círculo do inferno, mas atravessando um total de 9 círculos, que correspondem a punições mais drásticas, a pecados mais graves. Então, basicamente, a gente começa num círculo muito próximo à Terra, e a gente vai descendo cada vez mais em direção ao centro da Terra, que é o círculo mais violento, que são as punições mais drásticas, e é onde se encontra, inclusive,
Lúcifer. Mas vamos dar uma olhada, claro que eu vou ser bastante geral aqui, a gente não tem como aprofundar círculo por círculo, tá? A gente tá falando provavelmente do maior poema da história europeia, tá? A gente tá falando de uma obra gigantesca, uma obra com muito detalhe, mas aqui é só para dar um gostinho, inclusive te incentivar a ir atrás da Divina Comédia, ler essa obra e se apropriar um pouquinho mais desse imaginário teológico tão fantástico que o Dante acabou desenvolvendo. Mas começa assim. Chegamos no primeiro círculo do inferno, o limbo. Seria o círculo mais leve de punição, eu te diria, porque aqui as pessoas somente vão vagar na escuridão. E quem são as pessoas que estão no limbo? Olha, bons pagãos e pessoas que morreram sem ser batizadas. Por que eles vagam na escuridão? É para retratar que essas pessoas não foram iluminadas pelo cristianismo. Por isso que a punição tem esse caráter. Tu vai reparar, inclusive, que as punições são temáticas. As punições têm algum tipo de vínculo com o tipo de pecado que tu cometeu. Tá? Então a gente sai do limbo, que é a primeira parte, e vai para o Vale dos Ventos. Aqui nós temos o juiz do inferno, Minos. Um sujeito que vai julgar os teus pecados, ele tem uma cauda enorme. E quando ele julga os teus pecados, ele enrola a cauda em torno do corpo. E o número de voltas que essa cauda der é o círculo para onde tu vai. Então se ele der 2 voltinhas, tu pensa, tá ruim, mas não tá tão ruim. Agora, se ele der 8 voltas, tu pensa, vixe, daí o bagulho pegou preço. Então o número de voltas representa isso. Mas também no Vale dos Ventos ficam aquelas almas que estão sendo punidas pela luxúria. E como o próprio nome já diz, no segundo círculo, eles vão ser torturados por ventos e tormentas e furacões constantes. O terceiro círculo nós chamamos de Lago da Lama. Lá nós temos a punição para os gulosos, e é no Lago da Lama que aparece aquela figura tão famosa para a mitologia, mas também para a mitologia cristã, que é o Cérbero, um cão gigantesco de 3 cabeças, e ao ter 3 cabeças ele come por 3, representando, portanto, a gula. Faz parte da punição desses pecadores. Chegamos no quarto círculo, as colinas de rocha. Pródigos e avarentos, o pessoal que pecou por conta da riqueza. Esses sujeitos aqui, eles são condenados a ficar arrastando rochas gigantescas com os próprios peitos, montanha acima. E essas rochas representam o peso da riqueza que eles acabaram acumulando ou desperdiçando ao longo da vida. Então aqui temos o círculo de número 4, até que chegamos no rio Estige. Aqui nós temos o pessoal que está sendo punido por conta da sua ira ou por conta do seu rancor. Algumas pessoas que, apesar de irados, não colocaram essa ira para fora e se tornaram rancorosos. Aqui nós temos um rio em que essas pessoas vão ser de fato afogadas, vão ficar ali afundados recebendo meteoros, pedras, granizos, uma série de coisas. Aqui, no número 6, o sexto círculo do inferno, a coisa está começando a ficar pesada. Tá? No sexto círculo do inferno, nós temos o cemitério de fogo, que é para onde vão os hereges. Os hereges, para quem já estudou a história da Idade Média, sabe, são grupos normalmente de origem cristã, mas que interpretam a Sagrada Escritura de jeito distinto do que a ortodoxia, do que a igreja oficialmente defende. Nesse caso, o cemitério de fogo tem um nome bastante explicativo também, porque esses sujeitos vão ser punidos em covas abertas flamejantes, o que alguns pensadores chegam a dizer que é uma representação do que a Inquisição fazia com hereges. A questão do fogo tem um simbolismo muito forte, mas a obra não deixa isso extremamente claro. Chegando no número 7, agora nós temos regiões do cemitério que têm subdivisões. Departamento, burocracia. Aqui, no círculo de número 7, temos o Vale do Flegetonte. Aqui nós temos a punição para aqueles que cometeram violência. E é por isso que este vale é dividido em 3 vales internamente. Temos um vale para aqueles que cometeram violência contra os outros, contra outras pessoas. Esses vão ficar num rio que é basicamente composto pelo sangue das pessoas
que eles violentaram. Na margem desse rio, temos o Minotauro de Creta e centauros, que ficam lançando flechas quando alguém tenta sair do rio de sangue. No segundo vale, temos aqueles que cometeram violência contra si mesmos, que seriam os suicidas. Eles se transformam em árvores meio sombrias e completamente retorcidas. No vale de número 3, temos aqueles que cometeram violência contra Deus, contra a natureza e contra a arte. Tá? Aqui também tem uma progressão de punição. Tá? Aqui é a punição menos pesada, aqui é a punição mais pesada das três. Mas vamos para os nossos 2 últimos círculos do inferno, aqueles para quem rachou mesmo. Tá? Pessoal, círculo de número 8, o Malebolge. O Malebolge, ele traz um problema para nós, eu não vou poder falar de detalhes sobre ele, porque ele é composto por 10 fossos distintos, sendo que cada fosso tem uma punição diferente para pecados diferentes. No primeiro temos sedutores, daí vai aduladores, simoníacos, são aqueles que vendem bens espirituais como as indulgências, por exemplo. Temos os adivinhos, eu te disse que as punições são temáticas, né? O pessoal que é adivinho, que tenta adivinhar o futuro, eles são punidos tendo o pescoço retorcido para trás, para que eles nunca mais consigam olhar para frente, os caras que tentavam prever o futuro. Temos os corruptos, hipócritas, ladrões, maus conselheiros, aqueles pilheiros, sabe? Que ficam semeando a discórdia, e ainda temos os falsários. E por fim, quando chegamos no 9º círculo, a parte mais violenta de todo o inferno de Dante, nós temos a punição para os traidores no lago Cócite. Aqui, pessoal, tu sabe que tem algumas passagens que narram que este centro da Terra, esse círculo de número 9, ele não é chamuscado por chamas, fogos, coisas assim. Ele, na verdade, tem regiões extremamente congeladas, extremamente frias. Mas ele também tem algumas divisões, tá? Ele é dividido em 4 esferas. Este círculo de número 9 é dividido em 4 esferas, para diferentes tipos de traidores. Temos a primeira esfera, que é para aqueles que traíram seus parentes. Temos a segunda esfera para aqueles que traíram a sua própria pátria. A esfera de número 3 são para aqueles que traíram seus convidados. Eu coloquei convidador, essa palavra é bonitaça. Mas para aqueles que traíram seus próprios convidados. E a de número 4, tá? Que é o auge do sofrimento. Nós temos aqueles que traíram seus senhores e seus benfeitores. É por isso que é próximo a essa região que está Lúcifer, uma figura demoníaca gigantesca, que segura em uma de suas mãos o traidor por excelência da história do cristianismo, Judas. Mas na outra das suas mãos, ele segura Brutus e Cássio, que foram os responsáveis pela traição e assassinato de Júlio César no Senado romano lá na Antiguidade. Esses são os símbolos maiores de traidores ao longo da história na visão de Dante Alighieri, e por isso a eles é reservada a punição mais violenta de todas. Como eu te disse, tem uma progressão de rigor da punição de acordo com a problemática dos pecados cometidos, e os traidores são aqueles que são punidos de forma mais drástica. Mas é somente lá no centro da Terra que Dante encontra uma passagem que permite que ele possa subir ao purgatório e posteriormente ao paraíso, mas daí já não é tema do nosso vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado desse resumo sobre o inferno de Dante Alighieri. Espero que tu te pilhe de dar uma procurada nessa obra, vale muito a pena. E também fica a dica, né? Temos algumas interpretações populares, como a própria obra do Dan Brown, que eu já tinha citado para ti, mas também o filme O Poço, que ao tratar dos andares representa um pouquinho desses círculos dantescos. Até o nosso próximo encontro, te inscreve no canal, deixa a tua curtida para ajudar a nossa divulgação e até mais, gurizada. Tchau, tchau.